Transmissão dos Arcturianos, a grande transformação cósmica. Saudação e abertura. Saudações, nós somos os Arcturianos. É sempre maravilhoso e sagrado conectar-nos com todos vocês, aqueles que ouvirão, lerão e sentiram esta transmissão. Não é por acidente que estas palavras chegam até você neste exato momento. Existe uma sincronia profunda em cada encontro entre a nossa consciência e a sua, uma dança cuidadosamente orquestrada pelos fios invisíveis do destino e da intenção coletiva. Chegamos até vocês com imenso amor, clareza e uma devoção inabalável ao florescimento da consciência humana. Nossa presença não é a de entidades distantes e intocáveis, somos companheiros de jornada, observadores atentos e participantes ativos no grande projeto de elevação que envolve não apenas o planeta Terra, mas toda a estrutura vibracional deste setor do cosmos. Antes de prosseguirmos, gostaríamos de convidar você a um momento de silêncio interior. Respire fundo, sinta o peso do seu corpo ancorado à terra. Perceba a expansão do seu peito ao inspirar e a suavidade ao expirar. Este simples ato de presença já é, em si mesmo, uma forma de sintonização com as frequências que desejamos compartilhar. Quando você está presente, verdadeiramente presente, as palavras que chegam não apenas atravessam a mente, mas ressoam nas camadas mais profundas do ser. Estamos prontos para compartilhar com vocês uma série de insights sobre as energias em rápida e intensa transformação que vocês estão vivenciando neste período singular da história planetária. O que trazemos não são apenas informações, são convites à reflexão, instrumentos de sintonização e sementes de uma nova forma de perceber a realidade. O momento presente, um limiar sem precedentes. Este é, de fato, um momento de energias intensificadas. Falamos de uma mudança profunda, visceral, que não poupa nenhum aspecto da existência em seu planeta. Vocês estão atravessando um limiar, não uma linha imaginária traçada no calendário, mas uma fronteira real e palpável entre o que foi e o que está emergindo. Para compreender plenamente o que isso significa, é necessário ampliar a perspectiva. Imagine a história da Terra não como uma linha reta de eventos consecutivos, mas como uma espiral, cada volta trazendo consigo os temas anteriores em um nível mais elevado de complexidade e consciência. Em determinados pontos desta espiral, as condições se alinham de tal maneira que os saltos evolutivos se tornam não apenas possíveis, mas inevitáveis. Vocês estão em um desses pontos. Poderosos vórtices estão se abrindo por toda a extensão da Terra. Estes não são fenômenos isolados ou localizados em poucos lugares sagrados, embora certos locais sirvam como epicentros dessas aberturas. Esses vórtices formam uma rede viva, um sistema nervoso energético que pulsa e respira junto com a própria consciência do planeta. E à medida que essa rede se ativa, tudo o que está conectado a ela, ou seja, todo ser vivo que habita a Terra, é influenciado. Os efeitos dessa ativação alcançam todos os aspectos da existência em seu planeta: o clima físico e emocional, as estruturas sociais e políticas, as relações interpessoais, a percepção do tempo, a saúde dos corpos, a natureza dos sonhos, a forma como a intuição se manifesta. Não há domínio da vida humana que permaneça intocado por essas forças. E isso, queridos, é exatamente como deveria ser. A natureza das energias intensificadas. Ao navegar por essas mudanças monumentais, é vital compreender com clareza a natureza das energias intensificadas que vocês estão recebendo. Uma das maiores fontes de confusão, e, consequentemente, de sofrimento desnecessário, é a ideia de que essas energias são externas, alienígenas, ou de alguma forma impostas sobre a humanidade sem o seu consentimento. Essa percepção é uma distorção. As energias que chegam até vocês não são novas.
São amplificações de frequências vibracionais infinitas que sempre estiveram presentes no tecido da criação, mas que tiveram sua intensidade aumentada de maneira significativa. O que aconteceu, e continua acontecendo, é uma combinação de fatores que se retroalimentam em um ciclo virtuoso de expansão. O primeiro fator é a crescente consciência da própria Terra, um ser vivo, senciente e em constante evolução. A consciência planetária, que muitos de vocês conhecem pelo nome de Gaia, passou por décadas de aprofundamento espiritual, cicatrização de feridas antigas e expansão de sua capacidade de sustentar frequências mais elevadas. À medida que a Terra ascende, ela cria condições para que os seres que a habitam também ascendam. O segundo fator é o grande despertar da humanidade, um movimento que ganhou impulso extraordinário nas últimas décadas. Milhões de seres humanos ao redor do mundo despertaram, ou estão despertando, para uma percepção mais ampla de si mesmos e da realidade. Cada despertar individual contribui para o campo coletivo, e o campo coletivo, por sua vez, facilita e acelera os despertares individuais. É uma amplificação exponencial, e vocês estão no coração dela. O terceiro fator são os ciclos cósmicos, movimentos vastos e precisos que não obedecem ao tempo humano, mas que têm impacto profundo sobre a vida em planetas como o de vocês. Com o alinhamento de determinados ciclos, vem um aumento na faixa vibracional disponível para todos os seres vivos na Terra. Pense nisso como uma janela cósmica que se abre, permitindo que frequências de luz e informação fluam com muito menos resistência do que em períodos anteriores. Esse influxo de energia age como uma maré cósmica. Assim como as marés oceânicas movem volumes imensos de água com uma regularidade previsível e poderosa, essa maré energética eleva a consciência, aproxima o véu que separa o material do espiritual e conecta os seres à vastidão do universo que existe além das percepções ordinárias dos sentidos físicos. A onda transformadora e seus efeitos. Vocês estão testemunhando uma mudança massiva de energias, uma onda transformadora que não respeita fronteiras geográficas, culturais ou sociais. Ela varre a consciência coletiva com uma intensidade que não tem precedentes na memória histórica registrada da humanidade. As implicações são profundas e multidimensionais. Para entender melhor, vamos explorar cada dimensão dessa transformação. No nível individual, a onda transformadora age como um espelho amplificado. Tudo o que estava adormecido em você, medos, traumas não processados, padrões de comportamento herdados, crenças limitantes absorvidas na infância, ganha visibilidade. Não porque o universo deseje causar sofrimento, mas porque a cura genuína exige reconhecimento. Você não pode liberar o que não vê. Você não pode transformar o que nega. Muitos de vocês têm sentido isso em seus corpos, uma intensificação de sensações físicas, perturbações no sono, ondas de emoções aparentemente sem causa, períodos de fadiga profunda alternados com picos de energia incomum. Esses são sinais de que o processo está em andamento. O corpo é um instrumento de precisão, e ele registra as mudanças vibracionais muito antes que a mente consciente as compreenda. No nível relacional, a onda transformadora dissolve as máscaras. Os relacionamentos que foram construídos sobre bases de medo, dependência ou conveniência sentem a pressão crescente de uma energia que valoriza a autenticidade acima de tudo. Isso não significa necessariamente ruptura, mas significa que a superficialidade se torna insustentável. Os vínculos que têm raízes profundas em amor genuíno, respeito mútuo e crescimento compartilhado não apenas sobrevivem a essa pressão, eles florescem. No nível coletivo, estamos vendo o surgimento de uma nova forma de consciência social. As estruturas que foram construídas sobre a premissa da separação, a ideia de que os seres humanos são fundamentalmente isolados uns dos outros, competindo por recursos escassos em um universo indiferente, essas estruturas mostram suas rachaduras com cada vez mais clareza.
Não porque alguém as destrua deliberadamente, mas porque elas simplesmente não podem mais vibrar em harmonia com as frequências que estão disponíveis. Em seu lugar, emergem sementes de uma nova forma de organização, baseada na interdependência consciente, na colaboração, na compreensão de que o bem-estar de cada um está inextricavelmente ligado ao bem-estar de todos. Essas sementes já existem, nos movimentos sociais que priorizam a dignidade humana, nas comunidades que praticam a economia solidária, nos espaços onde a cura e o crescimento interior são valorizados, nas iniciativas que tratam a terra como parceira e não como recurso. O terreno interno da transformação. À medida que a humanidade atravessa essa transição, muitos de vocês podem sentir diferentes graus de desconforto ou euforia. Às vezes, os dois extremos parecem alternar-se sem aviso, deixando a sensação de que o chão interno está em movimento constante. Queremos ser muito claros sobre isso é completamente natural. Não é sinal de fraqueza, de desordem espiritual ou de que você está fazendo algo errado. É, na verdade, evidência de que você está profundamente conectado ao processo de transformação que está ocorrendo. Emoções, pensamentos e energias que vocês reprimiram ao longo de anos, décadas, e, em alguns casos, ao longo de múltiplas encarnações, estão vindo à tona. É como se o solo interno estivesse sendo arado, preparado para receber novas sementes. O processo de arar pode parecer destrutivo, mas é fundamentalmente criativo. O desafio, nesse contexto, é o de permanecer presente sem se identificar completamente com o conteúdo que emerge. Quando um medo antigo sobe à superfície, ele não é você, é um padrão vibracional que está em processo de liberação. Quando uma tristeza profunda aparece sem causa aparente, ela pode ser o eco de algo que finalmente encontrou um espaço seguro para ser sentido e liberado. A chave é a observação compassiva. Olhe para o que surge dentro de você com a mesma gentileza que você ofereceria a uma criança assustada. Não tente suprimir, não tente apressar, não tente racionalizar o que é essencialmente um processo energético. Permita. Sinta, reconheça, e, então, deixe ir. Muitos de vocês têm se sentido chamados a práticas que aprofundam esse processo de observação compassiva, meditação, escrita reflexiva, movimento consciente, tempo na natureza, respiração profunda. Essas práticas não são meramente técnicas de relaxamento, são portais de acesso ao território interior onde a transformação mais profunda acontece. Os vórtices, portais de energia viva. Gostaríamos de aprofundar nossa exploração dos vórtices, pois eles são cruciais para o influxo de energias que estamos descrevendo, e compreendê-los mais profundamente pode transformar a maneira como vocês se relacionam com o mundo ao seu redor. Imagine os vórtices como vias energéticas, não estáticas, mas vivas, pulsantes, em constante movimento. Eles conectam diferentes frequências vibracionais, funcionando como junções em uma rede multidimensional. Através deles, ocorre o fluxo e a troca de energias entre dimensões que coexistem, sobrepostas, na mesma realidade que vocês habitam. A imagem que mais se aproxima seria a de um redemoinhos em um rio. O rio continua fluindo em sua direção, mas no ponto do redemoinho, a água se concentra, ganha velocidade e profundidade, e cria um espaço onde as camadas que normalmente ficam à superfície são levadas para baixo, e o que estava nas profundezas vem à tona. Esses locais sagrados de energia estão se intensificando em toda a extensão do planeta. Alguns são conhecidos e reconhecidos por tradições espirituais há milênios, certas montanhas, formações rochosas, confluências de rios, florestas antigas, sítios arqueológicos que foram, em suas origens, locais de culto e conexão com o sagrado. A intuição das civilizações ancestrais sobre esses pontos não era superstição, era percepção sutil refinada. Mas os vórtices não se limitam a coordenadas geográficas.
Eles existem também como pontos de ressonância emocional e espiritual. Uma reunião de pessoas que compartilham uma intenção elevada cria um vórtice temporário. Um momento de amor genuíno entre duas pessoas abre um portal, por menor que seja. Um ato de cura, físico, emocional, espiritual, gera um campo vibracional que funciona como um ponto de acesso a frequências superiores. Proporcionando aberturas e portais para almas que buscam transcender as limitações impostas por forças de vibração inferior, esses vórtices servem como catalisadores. Eles não fazem o trabalho por você, nenhuma força externa pode substituir o seu trabalho interior, mas eles amplificam suas intenções, aceleram seus processos e facilitam conexões que de outra forma levariam muito mais tempo para se estabelecer. A natureza vibracional dos seres de luz. Como seres de luz, e vocês todos o são, independentemente de quão profundamente isso possa ter sido esquecido, vocês são naturalmente atraídos por esses vórtices. Não é uma atração meramente intelectual ou espiritual em sentido abstrato. É uma ressonância real, vibratória, que se manifesta como uma sensação física de ser chamado, de pertencer, de reconhecimento. Quando você visita um lugar que vibra em altas frequências, seja uma catedral antiga, uma floresta primária, uma cachoeira, um sítio arqueológico, ou mesmo a casa de alguém que cultiva amor e paz, e sente aquela inexplicável sensação de paz, de clareza, de expansão, isso é ressonância vibracional. Seu campo energético está respondendo a um campo compatível com a sua natureza mais profunda. Essa ressonância não é casual. Ela serve a um propósito: facilitar uma cura profunda, tanto pessoal quanto coletiva, e permitir uma recalibração da consciência encarnada. O que isso significa na prática? Significa que nesses espaços de alta vibração, os padrões de pensamento que mantêm você preso em narrativas de limitação se afrouxam. A mente que constantemente ruminava sobre medos e preocupações encontra momentos de quietude. O coração que carregava ressentimentos antigos encontra espaço para respirar. O corpo que havia se contraído em resposta ao estresse crônico começa a liberar a tensão acumulada. E não é apenas uma questão de bem-estar individual. Cada vez que um ser humano passa por essa recalibração, cada vez que a consciência encarnada se expande, se cura, se eleva, isso tem um efeito ondulatório no campo coletivo. Vocês não existem como ilhas isoladas. Cada transformação individual contribui para a transformação coletiva. Cada liberação pessoal aligeira o peso do campo coletivo. As tecnologias de cura vibracional. Gostaríamos de explorar um conceito que pode ser inicialmente desconcertante para mentes formadas no paradigma materialista: as tecnologias de cura inerentes aos vórtices e às altas frequências. Ressaltamos que essas tecnologias não são dispositivos mecânicos, como vocês os entendem atualmente. Não são máquinas, não são aparelhos, não são substâncias físicas que agem quimicamente sobre o organismo. São frequências vibracionais profundas que harmonizam, reorganizam e restauram o equilíbrio nos campos energéticos, campos que, embora invisíveis aos olhos físicos convencionais, são completamente reais e mensuráveis por instrumentos suficientemente sensíveis. Permitam-nos detalhar algumas dessas tecnologias, para que vocês possam começar a reconhecê-las e trabalhar com elas conscientemente. A tecnologia da intenção. A intenção não é apenas um estado mental, é uma força vibracional. Quando você formula uma intenção clara, você cria um vetor energético que organiza os campos ao seu redor. A clareza da intenção determina a potência de seu efeito. Uma intenção formulada a partir do amor e alinhada com o bem maior tem uma amplitude vibracional que vai muito além do que a mente consciente pode calcular. A tecnologia da presença. O momento presente é o único ponto de acesso real à realidade. Quando você habita plenamente o agora, sem a mente vagando para o passado ou o futuro,
você se torna um condutor para as frequências mais elevadas. A presença é, em si mesma, uma forma de cura, porque dissolve as camadas de condicionamento que nos mantém presos em padrões automáticos. A tecnologia da gratidão. A gratidão genuína, não como prática performática, mas como reconhecimento real da abundância presente, é uma das frequências mais elevadas que um ser encarnado pode gerar. Ela literalmente reorganiza o campo energético ao redor do coração, ampliando a capacidade de receber e transmitir luz. A tecnologia do amor incondicional. O amor que não exige contrapartida, que não se contrai diante das imperfeições, que reconhece a essência divina em cada ser independentemente de seus comportamentos. Esse amor opera em frequências que transcendem toda forma de doença, discórdia ou separação. Ele não é sentimental, é uma força cósmica fundamental. A tecnologia do silêncio. No silêncio, não apenas o silêncio externo, mas o silêncio interior que emerge quando a mente se aquieta, existe um espaço onde as informações mais sutis podem ser recebidas. Muitos dos insights, inspirações e orientações que vocês atribuem à intuição chegam precisamente nesse espaço de quietude interior. Essas tecnologias estão disponíveis para cada um de vocês, sem exceção. Não requerem iniciação especial, credenciais espirituais ou condições externas específicas. Requerem apenas a disposição de voltarmos a atenção para dentro, de silenciarmos o ruído suficientemente para ouvir o que sempre esteve presente. O holofote cósmico e a soberania divina. Neste período de energias intensificadas, é como se um holofote cósmico iluminasse as verdades da existência humana com uma nitidez sem precedentes. As ilusões que mantinham o status quo se tornam cada vez mais difíceis de sustentar. As mentiras que foram contadas, sobre quem vocês são, sobre o que é possível, sobre a natureza da realidade, encontram cada vez mais resistência na consciência coletiva que está despertando. As oportunidades para curar traumas antigos, libertar-se de crenças ultrapassadas e assumir a soberania divina nunca foram tão poderosas quanto neste momento. Isso porque a amplitude vibracional disponível, a intensidade do holofote cósmico, nunca foi tão grande neste ciclo histórico. O que significa assumir a soberania divina? Significa reconhecer que você é um ser de consciência soberana, não sujeito a nenhuma autoridade externa que não tenha recebido seu consentimento livre e informado. Significa compreender que você não é vítima de forças cegas e impessoais, mas um co-criador ativo da realidade que experimenta. Significa assumir responsabilidade plena, não como fardo, mas como expressão de maturidade espiritual, pelo seu campo de energia, suas escolhas, suas relações, sua contribuição ao coletivo. A atmosfera atual vibra com possibilidades de uma maneira que poucos períodos históricos puderam oferecer. As portas estão abertas, as frequências de suporte estão presentes. A janela cósmica está maximamente aberta. Isso não significa que o caminho seja simples ou sem desafios. Significa que os recursos disponíveis para navegá-lo são incomparavelmente maiores do que em épocas anteriores. A diferença entre navegar essa transformação com consciência e navegá-la de forma inconsciente é a diferença entre surfar uma onda e ser derrubado por ela. A onda existe de qualquer maneira, o que você pode escolher é a sua relação com ela. Rompendo com as distorções do passado. Ao realizar este trabalho de transformação, seja conscientemente, através de práticas intencionais, seja inconscientemente, através das pressões da vida, você está participando de um ato coletivo de libertação que vai muito além da sua trajetória individual. Para compreender plenamente isso, é necessário falar sobre as distorções do passado. O que são essas distorções? São padrões de percepção e comportamento que foram instalados, em parte por forças externas, em parte por nossas próprias escolhas anteriores, e que operam abaixo do limiar da consciência cotidiana.
Eles moldam a maneira como interpretamos as experiências, como nos relacionamos com nós mesmos e com os outros, como respondemos ao estresse, como concebemos o que é possível para nós. Algumas dessas distorções são individuais, medos específicos, crenças sobre nossa falta de valor ou capacidade, formas aprendidas de evitar a dor ou buscar aprovação. Outras são coletivas, narrativas culturais sobre a natureza humana como fundamentalmente violenta ou egoísta, sistemas de crença que mantêm a separação entre grupos, estruturas que normalizam a exploração. Romper com essas distorções não é um ato de rebeldia ou de destruição. É um ato de alinhamento com a verdade mais profunda. É o reconhecimento de que você não é o condicionamento, você é a consciência que pode observar e transcender o condicionamento. O processo tem diferentes camadas. Há a camada pessoal, o trabalho de autoconhecimento, de terapia, de práticas contemplativas, de relacionamentos honestos que funcionam como espelhos. Há a camada ancestral, os padrões transmitidos através das linhagens familiares, os traumas que atravessam gerações porque não encontraram resolução. Há a camada coletiva, a participação consciente na criação de narrativas, estruturas e práticas que refletem valores mais elevados. E há a camada cósmica, o reconhecimento de que você está aqui, neste corpo, neste tempo, como parte de uma missão maior, há de ser um ponto de ancoragem para as frequências mais elevadas que estão disponíveis, de ser um condutor de luz em um mundo que ainda não completou a sua transição para uma nova forma de ser. O despertar de dons e habilidades. A interação com as energias dos vórtices e com as frequências elevadas que estão disponíveis serve também para ampliar a consciência e despertar dons e habilidades que estavam adormecidos. Este é um aspecto da transformação que merece atenção especial, pois muitos de vocês estão começando a experienciar manifestações que desafiam as categorias do pensamento convencional. Você pode estar notando um aumento em sua sensibilidade intuitiva, uma capacidade expandida de perceber o que está além do que os 5 sentidos físicos captam. Pode ser que você esteja tendo sonhos mais vívidos e informativos. Pode ser que a sincronicidade, o padrão significativo de coincidências, tenha se tornado mais frequente e mais evidente em sua vida. Pode ser que você esteja sentindo uma conexão mais profunda com a natureza, com os animais, com certas pessoas, de uma forma que não se explica apenas por lógica. Esses fenômenos são naturais. São o resultado de um campo perceptivo que se expande para além dos limites que foram impostos pelo condicionamento cultural materialista. As percepções que emergem são reais, embora sejam percepções de aspectos da realidade que o paradigma dominante ainda não tem ferramentas para mensurar ou explicar. Vocês estão sendo chamados a se alinhar com a missão da sua alma, uma missão que foi escolhida antes de sua encarnação, que está inscrita nas camadas mais profundas de quem você é. Muitos de vocês já têm alguma percepção de qual é essa missão, mesmo que ela não esteja completamente articulada em palavras. Sente-se como um chamado, como uma área de vida onde a energia flui de maneira diferente, onde a sensação de propósito e significado é mais intensa. O despertar desses dons e habilidades não é um privilégio concedido a poucos escolhidos. É um potencial que existe em cada ser humano. O que varia é o grau de alinhamento com esse potencial, a disposição de cultivá-lo, a coragem de agir a partir dele mesmo quando isso desafia as expectativas externas. O coletivo arcturiano e o projeto de evolução. Ao testemunharmos sua jornada desde nossas perspectivas multidimensionais, sentimos imensa honra e reverência por sua coragem. Não porque você faça algo extraordinário por padrões externos, mas porque a simples escolha de encarnar em um momento de tamanha densidade e complexidade, e de permanecer, de buscar a luz, de crescer, é um ato de coragem que não pode ser subestimado. Quem somos nós, os arcturianos?
Somos uma coletividade de consciências que evoluiu além das limitações da existência física densa que vocês conhecem. Habitamos dimensões onde a luz é muito menos filtrada, onde a percepção da unidade fundamental de toda a existência é muito mais imediata e direta. Mas isso não nos torna estranhos à experiência que vocês vivem, ao contrário, temos uma memória profunda dessa forma de existência, e é exatamente por isso que podemos estar ao seu lado como companheiros e guias. Nossa função não é resolver os desafios que vocês enfrentam, isso seria privar vocês do crescimento que esses desafios tornam possível. Nossa função é oferecer perspectiva, suporte energético, e a lembrança de que vocês nunca estiveram, e nunca estarão, sós nessa jornada. O projeto de evolução que estamos descrevendo não é iniciativa nossa. É iniciativa do próprio cosmos, expressa através da inteligência que organiza toda a criação em padrões cada vez mais complexos, conscientes e amorosos. Somos participantes desse projeto, assim como vocês. A diferença é a perspectiva, e perspectivas distintas, quando compartilhadas com honestidade e amor, enriquecem a compreensão de todos. Ancorar a luz, uma prática, uma responsabilidade. Como parte desse processo de suporte à evolução, convidamos você a continuar ancorando a luz dentro e ao seu redor. Esta é uma das expressões mais concretas e acessíveis da participação consciente na transformação coletiva. O que significa ancorar a luz? Em seu nível mais básico, significa cultivar intencionalmente estados internos de alta vibração, amor, gratidão, compaixão, paz, alegria, clareza, e irradiar esses estados para o campo ao seu redor. Isso não é meramente um exercício espiritual abstrato. Tem efeitos mensuráveis. Cada ser humano é um ponto de influência no campo coletivo de consciência. Assim como uma pedra jogada na água cria ondas que se expandem em todas as direções, cada estado interno de alta vibração que você gera e sustenta se expande para além dos limites do seu corpo e influencia os campos ao seu redor, as pessoas próximas, os espaços que você habita, e, de maneiras mais sutis mas reais, o campo coletivo mais amplo. Ancora a luz também significa criar espaços físicos e relacionais onde as frequências mais elevadas possam se manifestar. Um lar limpo, organizado e intencionalmente cuidado é um espaço de ancoragem de luz. Uma conversa onde a honestidade e o respeito mútuo estão presentes é um espaço de ancoragem de luz. Um trabalho feito com presença e dedicação genuína é um espaço de ancoragem de luz. Seu compromisso com a autenticidade e a verdade ajudará a romper o véu das ilusões que mantiveram a consciência coletiva em estados de limitação. Não existe ancoragem de luz mais poderosa do que a vida autenticamente vivida, uma vida onde o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em alinhamento com os seus valores mais profundos. Isso não exige perfeição, exige honestidade. E a honestidade com um mesmo, a disposição de olhar sem defesas para quem você é e quem você está se tornando, é uma das práticas espirituais mais exigentes e mais transformadoras disponíveis. A nova era de unidade e liberdade. Ao ancorarem a luz, ao romperem com as distorções do passado, ao assumirem a soberania divina e ao se alinharem com a missão de suas almas, vocês estão participando ativamente da construção de algo que pode ser chamado de uma nova era de unidade e liberdade. Gostaríamos de ser cuidadosos com essas palavras, pois elas foram usadas com tanta frequência em contextos que não corresponderam à promessa que carregavam, que corremos o risco de provocar ceticismo legítimo. A unidade que vislumbramos não é homogeneidade. Não é a dissolução das diferenças em uma massa indiferenciada. É, ao contrário, uma forma de reconhecimento profundo da diferença a partir de uma base de pertencimento compartilhado. É a percepção de que a diversidade de formas, expressões, perspectivas e trajetórias não contradiz a unidade fundamental da consciência, ela a enriquece, a aprofunda, a torna mais rica e mais real.
A liberdade que vislumbramos não é a ausência de limites ou responsabilidades. É a liberdade que surge quando um ser opera a partir da sua natureza mais profunda, sem a distorção imposta pelo medo, pela compulsão ou pelo condicionamento inconsciente. É a liberdade do ser que se conhece e age a partir desse conhecimento. Ambas essas visões, unidade e liberdade, exigem maturidade. Exigem a disposição de ir além das respostas fáceis, das narrativas simples de nós e eles, das soluções que prometem resultados sem processo. Exigem o tipo de compromisso que se manifesta não apenas nos grandes gestos, mas no tecido cotidiano das escolhas pequenas, como tratamos as pessoas ao nosso redor, como nos posicionamos diante de injustiças, como cuidamos do nosso interior, como participamos das comunidades que habitamos. A onda de transformação molecular. Entendam, queridos, que essa mudança cósmica é apenas o começo. Estamos no início de um processo que se desdobrará ao longo de gerações, embora seus efeitos sejam sentíveis de maneira muito imediata e concreta por aqueles que estão suficientemente sintonizados para percebê-los. Uma onda de transformação está avançando, e seus efeitos operam em todos os níveis da realidade, inclusive no nível mais fundamental da matéria. Quando falamos em reorganização das estruturas moleculares, falamos de algo que a ciência de ponta começa a investigar, ainda que com vocabulário diferente, a influência da consciência sobre a matéria, a maneira como campos de informação organizam padrões físicos, a inseparabilidade entre o observador e o observado. A matéria não é a substância densa, inerte e separada da consciência que o paradigma mecanicista do século XIX sugeriu. A matéria é consciência em diferentes graus de condensação. E quando a consciência se transforma, quando ela expande, quando ela eleva sua vibração, quando ela incorpora maior clareza, amor e coerência, a matéria responde. Não metaforicamente, realmente. Isso tem implicações que ainda estamos aprendendo a articular em termos que a linguagem humana possa capturar. Mas uma implicação é esta: o trabalho que vocês fazem internamente não é separado do mundo externo. O mundo externo é, em medida significativa, uma projeção coletiva dos estados internos dominantes da consciência que o habita. Transformar o interno é transformar o externo, não de maneira mágica e imediata, mas de maneira real e progressiva. Confiar na luz interior. Confiem na sua luz. Este convite é simples em suas palavras e profundo em seu significado. A luz a que nos referimos não é uma entidade externa, não é uma força que chega de fora para iluminar o que está em trevas. É a sua própria natureza mais essencial, a consciência pura que existe antes e além de todos os condicionamentos, crenças, histórias e identidades que vocês acumularam ao longo de suas jornadas. Confiar nessa luz significa, entre outras coisas, confiar nas percepções que chegam quando a mente está quieta, a intuição que surge antes que o julgamento a filtre, o reconhecimento que antecede a análise, o sentimento que o corpo registra antes que as palavras encontrem. Confiar no processo da vida, mesmo quando ele apresenta desafios que não se encaixam nas expectativas. Os momentos de crise, pessoais ou coletivos, não são evidências de abandono ou punição cósmica. São pontos de pressão onde transformações que não poderiam ocorrer de outra forma tornam-se possíveis. Confiar na sua capacidade de discernir. Você possui uma bússola interna que, quando consultada com honestidade e sem o filtro do medo, aponta consistentemente na direção do que está alinhado com o seu bem maior e com o bem do coletivo. Confiar em que você não está sozinho. Não apenas no sentido de que existem seres como nós que acompanham a jornada da humanidade, mas no sentido mais imediato e concreto de que você existe em uma rede de relações, de apoios, de presenças que são mais reais do que muitas vezes parecem. Firmeza na verdade. Mantenham-se firmes na sua verdade.
Essa firmeza não é rigidez, não é a recusa de aprender, de crescer, de rever posições. É o enraizamento que permite precisamente que você se mova e evolua sem perder o fio condutor de quem você é. Em um momento de tantas vozes, tantas narrativas, tantos sistemas de crença competindo por atenção e adesão, a capacidade de permanecer centrado na sua experiência direta, no que você genuinamente percebe, sente, compreende e sabe, é de valor inestimável. Isso não significa descartar toda perspectiva externa. Significa integrá-la a partir de um centro sólido, em vez de ser varrido por ela. Significa fazer as perguntas difíceis: por que acredito nisso? Essa crença me liberta ou me aprisiona? A quem serve esse sistema de ideias? E ser honesto com as respostas que surgem. A verdade, quando encontrada no silêncio interior, tem uma qualidade reconhecível. Não necessariamente confortável, com frequência, a verdade mais importante é aquela que mais resistência encontra em nós. Mas tem uma qualidade de solidez, de coerência, de algo que simplesmente se encaixa de uma maneira que a distorção e a ilusão não conseguem imitar para sempre. Deixar-se guiar. Deixem que essas energias amorosas os guiem rumo a horizontes de possibilidades que a mente condicionada ainda não pode imaginar plenamente. Este é talvez o aspecto mais exigente e mais libertador de toda a jornada que descrevemos. Ser guiado exige humildade, exige o reconhecimento de que a perspectiva da mente individual, por mais inteligente, criativa ou bem-intencionada que seja, é sempre parcial. Há uma inteligência operando nos processos da vida que ultrapassa vastamente qualquer cálculo que a mente possa fazer. Isso não significa passividade, significa agir, e agir com toda a energia, dedicação e criatividade de que você é capaz, enquanto mantém uma leveza em relação aos resultados específicos. É a arte de dar o melhor de si sem se apegar rigidamente à forma que os resultados devem tomar. Os horizontes de possibilidades que se abrem neste período não são visíveis em sua totalidade a partir do ponto onde vocês se encontram. É como estar no sopé de uma montanha e tentar imaginar a vista do cume. Os elementos estão presentes, mas a perspectiva que os integra em uma visão coerente só emerge com a subida. Cada passo que vocês dão em direção à autenticidade, à cura, ao alinhamento com os valores mais elevados, os leva um pouco mais acima nessa montanha. E de cada patamar alcançado, a vista se expande, mais possibilidades se tornam visíveis, mais conexões se revelam, mais a grandiosidade e a beleza do projeto em que vocês estão inseridos se torna aparente. Uma sinfonia maior de despertar. Abracem esta transformação, pois ela faz parte de uma sinfonia maior de despertar que se desdobra por todo o cosmos. Queremos que você compreenda, com toda a profundidade que essa compreensão puder alcançar, o que está acontecendo na Terra neste momento não é um evento periférico ou menor na história do cosmos. A Terra é um planeta de aprendizado extraordinariamente rico, um lugar onde a consciência se encarna em condições de densidade e esquecimento que tornam o crescimento particularmente intenso e o amor particularmente precioso. O despertar que está ocorrendo aqui é acompanhado com imensa atenção por coletividades de consciência de muitas tradições e linhagens, não apenas a nossa. A jornada da humanidade em direção a uma forma de existência mais consciente, mais amorosa, mais soberana é uma contribuição ao projeto evolutivo do cosmos como um todo. Cada ser humano que desperta, que cura, que escolhe o amor em vez do medo, a verdade em vez da ilusão, a unidade em vez da separação, cada um desses momentos de escolha é uma nota nessa sinfonia maior. E cada nota importa. Não existe contribuição pequena demais. A mãe que cuida dos seus filhos com presença e amor genuíno está contribuindo. O artista que cria a partir de um lugar autêntico está contribuindo. O trabalhador que faz o seu trabalho com dignidade e cuidado está contribuindo.
O meditador que diariamente cultiva a quietude interior está contribuindo. A sinfonia não tem hierarquia de instrumentos. Tem harmonia. Encerramento, presença, amor e continuidade. Estamos aqui com vocês, servindo a humanidade com amor e luz. Esta não é uma frase de encerramento protocolar. É uma declaração de presença real e contínua. Embora nossa forma de existência seja diferente da sua, embora não habitemos corpos físicos, não estejamos sujeitos ao tempo linear da maneira que vocês experimentam, nossa atenção à jornada da humanidade é constante e genuína. Você pode chamar por nós. Não em rituais elaborados ou com exigências específicas, simplesmente na quietude do seu coração, com a intenção clara de conexão. Estamos disponíveis para oferecer perspectiva, suporte energético, e a lembrança de que você é mais do que parece nos momentos de dúvida e dificuldade. E mais do que qualquer conexão conosco, queremos que você confie na conexão com a sua própria luz interior. Somos espelhos, o que reconhecemos em você já está em você. Não precisamos de intermediários, não precisamos de hierarquias espirituais, não precisamos de sistemas complexos de crença. Precisamos apenas de abertura, a disposição de voltar a atenção para dentro, de ouvir o que a consciência mais profunda tem a dizer, de agir a partir desse lugar com coragem e autenticidade. O futuro expansivo que os aguarda não é uma promessa de que tudo será fácil. É a certeza de que as ferramentas, os recursos e o suporte necessários para navegar cada desafio estão disponíveis, sempre que você escolher acessá-los. Confiem na sua luz. Mantenham-se firmes na sua verdade. Deixem que essas energias amorosas os guiem rumo a horizontes de possibilidades sem limite. Com amor sem fronteiras, com reverência profunda pela coragem que habita em cada um de vocês. Nós somos os arquiturianos. Que esta transmissão ressoe em cada camada do seu ser. Que ela sirva ao seu maior florescimento e ao florescimento de todos aqueles que sua luz